Assim é a igreja, amados. Quantas vezes fizemos votos diante de Deus, e Deus, se o Senhor me der isso, Deus, se o Senhor me der aquilo, e aí as coisas se ajeitam, e a gente já diz para Deus, Deus, não precisa se preocupar mais, que eu já ajeitei por aqui. Mas Deus colocou a mão dele e fez tudo. Jesus estava ali na volta da igreja, a igreja estava, os discípulos ali, eles estavam apavorados, pensando que era um fantasma. E nós, enquanto igreja, muitas vezes, Deus faz um milagre, Deus opera as situações, Deus conduz a nossa vida, e a nossa reação é de pensar que tudo se ajeitou sozinho, ou que nós fizemos alguma coisa. Mas é essa reação dos discípulos que chama a atenção de Jesus. E eles dizem, é um fantasma. Jesus, como é que eles sabiam que era um fantasma? Eles não haviam visto fantasmas. É mais fácil atribuir as situações que acontecem a todo mundo, menos a Deus. Eles não conheciam fantasma, mas em cima da árvore eles viram fantasma. E era Jesus. Mas quando Jesus fala com eles, eles entendem, eles ouvem a voz de Jesus. Então essa é a primeira reação, a reação dos discípulos, a reação da igreja, de se apavorar, de se impressionar, de se assustar com as coisas de Deus. Tentamos muitas vezes colocar Deus numa caixinha, isso Deus pode fazer, isso Deus não pode, esse milagre aqui Deus não pode atender, ou aquele lá Deus pode, isso aqui é demais para Deus. Jesus andou sobre as águas aqui. A segunda reação desse texto fala de um homem chamado Pedro. Qual foi a reação de Pedro? Enquanto os outros 11 discípulos estavam ali, parados, o que Pedro falou? Senhor, se és tu, faz com que eu vá até o Senhor. Disse, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Essa é a reação de um discípulo que Deus quer. Essa é a reação de um discípulo que Jesus quer. Por quê? Eles estavam 12 naquele barco. Talvez tivesse mais alguém ali, mas os 12 estavam ali. Os 12 discípulos estavam ali. Desses 12, um deles, Pedro, foi o único corajoso. Foi o único que resolveu sair do barco. Foi o único que resolveu sair do meio em que eles estavam. Senhor, se és tu mesmo, manda-me eu vá contigo por sobre as águas. Mas Pedro não é aquele cidadão que nós já ouvimos muitas vezes pregar a sequência desse texto, que só fala que Pedro afundou, que fala que Pedro não teve fé suficiente. Mas eu tenho procurado sempre, eu já falei sobre isso aqui nesse texto, eu tenho procurado olhar Pedro de outra forma. Eu tenho procurado olhar Pedro, amados, como o discípulo que talvez tenha tido, segundo o que a Bíblia nos fala, eu creio que foi o discípulo que teve as maiores experiências com Jesus. Porque nenhum dos outros andou sobre as águas. Nenhum dos outros. E andar sobre as águas é uma experiência sobrenatural. Então Pedro, ele tem aquela reação de coragem. Ele tem aquela reação de ousadia, de confiar no Mestre. Senhor, se é o Senhor que está aí, manda que eu vá até o Senhor e eu vou. Senhor, se é o Senhor que está aí, manda que essa enfermidade seja curada e ela vai ficar curada. Senhor, se é o Senhor que está aí, manda que esse meu problema financeiro mude essa minha situação e ela vai mudar. E é isso que Deus quer, que nós saímos do barco. E foi o que Pedro fez. Os outros 11 não apareceram, o nome dos outros 11, amados, não consta aqui na palavra. Nós sabemos quem eram os outros 11 discípulos, mas não consta aqui na palavra, nesse texto. Nesse texto fala somente sobre Pedro. Aquele que foi muitas vezes já falado, que o homem de pouca fé, porque Jesus é assim, homem de pouca fé. Então vamos analisar o seguinte, segundo essa reação de Pedro, que saiu, andou sobre as águas, se ele andando sobre as águas é um homem de pequena fé, como somos nós? O que talvez Deus diria de nós? Se ele andando sobre as águas, Jesus fala para ele, olha, homem de pouca fé. E dos outros 11 que estavam ali? O que será que Jesus diria desses outros 11 que estavam ali? Quem sabe fizeram tanta gozação com Pedro, quando ele volta para dentro do barco todo molhado. Você imagina a situação ali, Jesus está sequinho, porque ele vinha andando sobre as águas, tranquilo. Os outros 11 discípulos que estavam no mar, no barco, estavam secos. E Pedro era o único pintinho molhado. Era o único que estava todo molhado. E quem sabe quanta chacota, quem sabe quanta gozação
Mas Pedro podia dizer assim: eu consegui. Se foi 1 passo, 2 passos, a Bíblia não diz a distância. Foi 1 passo, foi 2 passos, 3, quantos foi, não sei. Mas ele diz assim: eu consegui, eu tive uma experiência com o meu mestre, eu alcancei uma grande experiência com ele. Então a Bíblia nos fala sobre essa reação de Pedro. E eu e você, amados, segundo a palavra de Deus, somos chamados todos os dias a responder, a nós vermos qual é a minha reação quanto ao que a palavra de Deus fala comigo. Qual é a minha reação? Será que ela vai ser igual à reação de Pedro? Ou será que ela vai ser igual à reação dos outros 11? Qual é a minha reação enquanto igreja? Por que muitas coisas dentro da igreja acontecem com alguns e não acontecem com os outros? É pela nossa reação. Porque Deus, Ele é o mesmo. Aquele que opera o milagre é o mesmo. Aquele que transforma as vidas é o mesmo. É a nossa reação, é a nossa forma de reagir àquilo que Deus faz na nossa vida, aquilo que a palavra nos traz, é que vai mudar a nossa história. Eu lembro-me de uma história, de um testemunho, de um grande homem de Deus, conhecidíssimo no mundo inteiro, fundou um ministério conhecidíssimo também, e ele estava a esperar a morte, enquanto era jovem ainda na cama, porque ele tinha uma fraqueza muito grande. E ele pegando, era cristão, temia a Deus, e ele pegando a sua Bíblia, ele abre a sua Bíblia num determinado dia, ele não tinha forças nem para levantar da cama, ele abre a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 22, e diz assim: tende fé em Deus, e se ele ordenar a este monte, ergue-se e lance-te no mar, e não duvidar no seu coração, assim se fará com ele. E ele pega naquela situação que ele está aí deitado, ele reage àquela palavra. Ele responde àquela palavra e diz assim: Deus, esta palavra, se ela é verdadeira, e eu creio que ela é verdadeira, o Senhor vai me tirar dessa cama. E a reação dele qual foi? Ele pediu ajuda ali para aquelas pessoas que estavam aí, disse para as pessoas: olha, me ajuda a levantar. Não, mas tu é doido, o médico disse que você não pode botar o pé no chão, o médico disse que você não pode fazer isso, me ajuda a levantar. Ele conseguiu se colocar sobre os pés. E aos pouquinhos as coisas foram acontecendo, ele ficou curado. Aquela enfermidade que não tinha cura, ele reagiu à palavra de Deus. E ele alcançou a cura. Ele alcançou a bênção sobre aquilo que Deus tinha dito. Então, essa reação, amados. E isso aqui é em toda a palavra de Deus para a nossa vida. A palavra, ela está aqui, ela é viva, ela é eficaz. Mas a Bíblia nos diz, através do apóstolo Paulo, lá no livro de Efésios, que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Ou seja, precisa operar em nós, precisa haver uma reação nossa a favor de que o poder de Deus opere em nós. Ali no livro de Hebreus, no livro de Romanos, no capítulo 1, nós já vimos sobre isso também, onde a Bíblia diz que os homens são indesculpáveis perante Deus, de pensar que não existe Deus. Quando o homem olha para a natureza, olha para as coisas criadas, o homem é indesculpável perante Deus de dizer assim: ah, não existe Deus. Porque quem é que poderia criar aquilo ali? Quem é que poderia criar uma árvore? Quem é que poderia criar o mar? Quem é que colocou o mar ali? O homem é indesculpável perante Deus. E o livro de Hebreus, no capítulo 11, lá está escrito que pela fé nós cremos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. Então é pela fé. Então é uma reação nossa. Eu posso reagir positivamente a essa palavra, sim, eu creio que é isso mesmo, ou eu posso reagir negativamente e dizer: não, eu não creio. Isso aí para mim é balela. Isso aí para mim não funciona. De acordo com a minha reação. Ah, olha, eu vou orar por você, para você ser curado. Não adianta orar por mim, que eu não acredito nisso aí. Não adianta mesmo. Por quê? Porque a reação da pessoa já foi antecipada. Nós vamos num culto, nós participamos de um tempo de oração, ou orando na nossa própria casa, mesmo pedimos a Deus: Deus, me cura, eu estou com essa dificuldade assim, assim, assim. E sentimos uma melhora. E aí agradecemos a Deus: obrigado, Senhor. Mas dali a alguns instantes pode acontecer, ou passar alguns dias, acontece um ataque, acontece uma dificuldade naquela situação. Ah, eu sabia que não era para mim isso aí.